Meus queridos e amados irmãos, que a Shalom do Senhor Yeshua repouse sobre a sua vida. Para você que ainda não me conhece, eu sou Júnior Castro e este é o canal Torá em Foco, onde nós falamos sobre teologia bíblica, buscando sempre apresentarmos uma visão bíblica que esteja em harmonia com as Escrituras, sem nenhum viés ideológico ou dogmático. Você sabia que muitas pessoas não conhecem de forma realmente clara o que aconteceu com a filha de Jefté? No vídeo de hoje vamos explorar sobre essa passagem de forma exegética, respeitando o contexto histórico e também analisando o que diz a Torá sobre este assunto em específico. Mas, antes de nós iniciarmos, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e deixar o seu comentário aqui embaixo. O meu Instagram também está aí no vídeo. Por lá, sempre tenho falado sobre assuntos relacionados às Escrituras e apresentado materiais relevantes para te auxiliar no estudo seguro das Sagradas Escrituras. Bom, sem mais delongas, vamos direto ao assunto. Vamos analisar com cuidado o que o texto fala sobre este episódio. E fez Jefté um voto a Yahweh, dizendo: se em verdade puseres os filhos de Amon em minha mão, verso 31, será então que o que saia ao meu encontro pelas portas de minha casa, quando eu voltar dos filhos de Amon em paz, será para Yahweh, ou oferecerei em holocausto. Uma palavra final deve ser dita sobre esse episódio em Juízes, que causa muita perplexidade. Com frequência, ela tem levado a conclusões equivocadas, aparentemente dando a entender que Jefté ofereceu a sua filha como um sacrifício humano no altar, para que então ele pudesse cumprir o seu voto precipitado. Quanto ao voto de Jefté, parece ter havido pressa e fracasso no seu voto, mas certamente não há ideia de sacrifício humano aqui. Como muitos têm imaginado, a maioria dos comentadores recentes concordam nisso que eu estou falando aqui, e crê apenas que a filha de Jefté foi simplesmente dedicada para Deus para viver uma vida de solteira, como os versículos de número 37 e 39 nos demonstram isso. Não há nenhuma palavra que possa nos arremeter que a filha de Jefté de fato morreu. O termo holocausto em hebraico é olam, que em todos os outros trechos significa um sacrifício de sangue totalmente consumido pelo fogo do altar. Alguns respeitados eruditos bíblicos demonstram a interpretação de que não houve um caso de sacrifício humano e que esse tipo de interpretação não pode resistir à luz do próprio contexto dessa passagem. O sacrifício humano, em termos bíblicos, sempre foi entendido como um tipo de ofensa, uma abominação perante o Eterno, tendo esse ato expressamente denunciado e proibido pela própria Torá. Você pode depois conferir passagens como Levíticos, capítulo de número 18, versículo 21, capítulo 20, versículo 2 ao 5, Deuteronômio, capítulo 12, verso 31 e capítulo 18, verso 10. Não existe nenhuma evidência que qualquer israelita tenha oferecido um sacrifício humano antes da época de Acaz. É inconcebível a ideia que Jefté, um homem temente a Deus, pudesse ter suposto que agradaria a Deus ao perpetrar tal crime e abominação que o próprio Deus condena. A sua filha permitiu-se um período de 2 meses para lamentar, não sua morte iminente, mas sua virgindade, termo que em hebraico é Betulim. Declara-se no versículo de número 39 que depois de Jefté ter cumprido o seu voto oferecendo-a como holocausto, ela nunca conheceu um homem intimamente. Essa seria uma observação sem nenhuma razão se ela tivesse sido de fato morta. Mas seria bastante relevante se ela tivesse sido dedicada ao serviço do Eterno à porta do tabernáculo durante o restante da sua vida. Assim como Hannah, ou Ana, fez com o filho primogênito que ela teve, Samuel. 1 Samuel, capítulo 2, verso 22. O patético nessa situação não está no fato de a filha de Jefté ser consagrada ao culto divino, mas sim na extinção da linhagem de Jefté
por ela ser a sua única filha, tanto ele como ela choraram sua virgindade, já que pela cultura as mulheres desejavam honrar os seus maridos, lhe perpetuando a descendência. Não houve aqui, nessa passagem, nenhum caso de sacrifício humano. Só para corroborar com o entendimento que eu estou apresentando aqui para você e finalizar esse estudo, eu quero ler para vocês um comentário que eu tenho ali do Dr. Wisber. Esse comentário é bastante relevante e eu quero mostrar para você o que ele fala sobre essa passagem. O Dr. Wisber, ele vai comentar da seguinte forma sobre esse texto. Ele diz assim: quanto mais estudamos o voto de Jefté, mais enigmático ele parece. Jefté poderia ter dito simplesmente: Deus, se o Senhor me ajudar a derrotar os inimigos, prometo oferecer-lhe um grande holocausto quando voltar para casa. Porém, Jefté usou termos ambíguos para expressar o seu compromisso. Como ele sabia o que ou quem sairia pela porta de sua casa? Sabemos que Jefté, no momento apressado de fazer o seu voto, ele jamais imaginou que a primeira pessoa seria a sua própria filha. E ele prossegue dizendo o seguinte: como ele sabia o que ou quem sairia pela porta de sua casa? E se a primeira coisa a sair para recebê-lo fosse um animal impuro, inaceitável como sacrifício a Deus? Nesse caso, não poderia cumprir o seu voto. Os termos hebraicos, traduzidos por quem, se encontram no gênero masculino e indicam que esperavam encontrar uma pessoa. Mas e se essa pessoa fosse o filho de algum vizinho ou desconhecido? Que direito Jefté possuía de tirar a vida de uma dessas pessoas? E, portanto, oferecer a Deus um sacrifício que não havia lhe custado coisa alguma. Além disso, Jefté sabia que Jeová não aprovava nem aceitava sacrifícios humanos. Jefté mostrou ter conhecimento das Escrituras do Antigo Testamento e deveria saber do que havia acontecido com Abraão e Isaque, e estar a par da Torá, mesmo levando em consideração que o período dos juízes foi uma era de trevas espirituais na história de Israel, e o que os israelitas cometeram inúmeros erros, e é de se duvidar que os inimigos e os vizinhos de Jefté tivessem permitido que ele matasse a própria filha para cumprir um voto imprudente. Os soldados de Saul não permitiram que matassem seu filho Jonatas, que havia quebrado o voto insensato do seu pai. 1 Samuel, capítulo 14, versículo 24 ao 46. Ademais, onde Jefté poderia oferecer a filha como sacrifício? Sem dúvida, sabia que Deus aceitava somente os sacrifícios realizados no altar do tabernáculo. Levíticos, capítulo de número 17, versículo 1 ao 9, os quais deveriam ser oferecidos pelos sacerdotes levíticos. Jefté teria de viajar até Siló para cumprir o seu voto. Deuteronômio, capítulo 16, versículo 2, 6, 11 e 16. E é de se duvidar que com ou sem vitória, até mesmo o menos inspirado dos sacerdotes realizasse um sacrifício humano sobre o altar dedicado a Deus. Na realidade, se o povo descobrisse que Jefté estava indo a Siló sacrificar sua filha, é bem possível que o tivesse impedido ao longo do caminho e raptado a menina. Era impossível um herói nacional como ele esconder facilmente o que estava fazendo. E sem dúvida, a história teria se espalhado sem demora pelo povo durante o período de 2 meses de espera. Mesmo que Jefté tivesse conseguido chegar a Siló, teria descoberto por meio de qualquer um dos sacerdotes que poderia redimir a filha mediante o pagamento de um valor apropriado em dinheiro. Aí vai outro texto, Levíticos, capítulo 27, versículo 1 ao 8. Uma vez que era um soldado bem-sucedido que havia acabado de despojar o inimigo, Jefté poderia ter pago sem problema algum preço do resgate.
Surgem ainda outras perguntas pertinentes. Apesar de Números capítulo 30, versículo 1 e 2, será que Deus teria considerado seriamente um voto que transgredia tanto os direitos humanos quanto a Torá que ele mesmo dispensou para o homem? Um homem que havia recebido o poder do Espírito e que possuía um compromisso sério com o Eterno, teria mesmo chegado a fazer tal voto? Quanto mais penso nessas perguntas, mais misterioso esse voto me parece, e mais convencido fico de que Jefité não prometeu oferecer sacrifício humano algum ao Senhor, nem matou a própria filha. Comentário extraordinário do Dr. Wisber. Esse comentário é muito respeitado no mundo daqueles que estudam a sério as Escrituras Sagradas. E ele vai concluir dizendo o seguinte: soluções para essa passagem. Vários comentaristas mostram que a pequena conjunção E de Juízes 11, 31 pode ser traduzida como ou. No texto que eu apresentei para você, da Bíblia textual, você pode conferir essa passagem também em qualquer interlinear. E se você consegue ler o hebraico, você vai ter a Bíblia Esturtigatésia para ver que o texto que eu coloquei da Bíblia BTX está totalmente em harmonia com aquilo que o Wisber irá comentar aqui. Vários comentaristas mostram que a pequena conjunção E de Juízes 11:31 pode ser traduzida como ou. No hebraico é a letra Vav, que costuma significar E. E ver o início do Salmo de número 119, verso 41, só para ter um exemplo do Vav hebraico. Se usarmos essa abordagem, então o voto tem duas partes. Aquilo que fosse ao encontro dele seria consagrado ao Senhor, se fosse uma pessoa, ou sacrificado ao Senhor, se fosse um animal. Uma vez que foi recebido pela filha, Jefité a consagrou ao Senhor para servi-lo no tabernáculo. Então veja o que o próprio texto está dizendo quando nós fazemos uma exegese utilizando os termos hebraicos, a língua original. E ainda tem uma passagem aqui para você levar em conta. Êxodo, capítulo de número 38, versículo 8, e 1 Samuel, capítulo 2, versículo de número 22. Se você quer se aprofundar, não deixe de conferir essas passagens para você ver o que o texto está dizendo. Ela permaneceu virgem, o que significa que não teve a alegria de tornar-se mãe, nem dar continuidade à herança do pai em Israel. Esse fato seria motivo suficiente para que ela e as amigas passassem 2 meses se lamentando, pois toda filha desejava ter uma família e todo pai desejava netos para dar continuidade à herança da família. Em momento algum, o texto diz que Jefité matou a filha. Também não encontramos ninguém pranteando a morte da menina. A ênfase em Juízes 11, 37 ao 40 é sobre o fato de a filha ter permanecido virgem. É difícil crer que as filhas de Israel instruíram o costume de celebrar e não de lamentar, como diz a tradução em nossa língua. O terrível sacrifício de um ser humano, mas é inteiramente compreensível que comemorassem a dedicação e a obediência da filha de Jefité ao ajudar o pai a cumprir o seu voto. Ela merece ser colocada ao lado de Isaac como filha fiel, disposta a obedecer tanto ao pai quanto a Deus a qualquer preço. É isso, meu irmão. E você, o que acha desse episódio? Entende dessa forma aqui? Tem um outro modo mais coerente e harmônico para expressar esse texto? Fique à vontade para deixar o seu comentário aqui embaixo, contanto que seja com respeito. Eu vou finalizando por aqui. Até um próximo estudo, se assim o Eterno nos permitir. Shalom